Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do curso de Substance Design. Nessa aula nós vamos aprender como importar bitmaps, vector graphics e objetos 3D dentro do Substance Design. Ok? Bom, como eu falei na aula anterior, toda a parte de organização de dados ocorre dentro da janela do Explorer. Tá? Então vamos começar a nossa aula criando uma pasta dentro do nosso pacote. Então clicamos com o botão direito em cima do nosso pacote, novo pasta. Ok? Vamos renomear essa pasta, vamos colocar aqui o nome de Resource e vamos clicar com o botão direito em cima da nossa pasta Resource. Bom, aqui aparecem algumas opções. Nós temos novo, importar e linkar. Para trazer mapas, bitmaps ou vector graphics, nós podemos tanto importar como linkar. E qual que é a diferença entre essas duas opções? Bom, quando eu importo um bitmap, aqui, ó, vamos importar aqui. Importei um bitmap. Toda a informação que esse mapa tinha, eu trouxe junto com ele para dentro do Substance Designer, ok? Agora, se eu linkar um bitmap, eu apenas crio um caminho até a informação que está fora do meu Substance Designer, ok? Bom, quais são as diferenças então entre isso? Bom, aqui eu tenho o meu bitmap linkado, aqui eu tenho o meu bitmap importado. Quando eu importo um bitmap, vocês podem ver aqui que na minha 2D View, vou aumentá-la aqui para vocês notar. Opa. Deixa eu reorganizar aqui. Vocês percebem que eu posso editar, ok? Eu tenho algumas ferramentas de edição de bitmap, tá? Eu tenho aqui cor de fundo, eu tenho a minha opção aqui do pincel, estampar e apagar, ok? Bom, isso só é possível por quê? Porque eu trouxe toda a informação do meu bitmap dentro do Substance Designer. Quando eu linko, percebam que eu não posso editar essa imagem, eu não posso modificá-la. Por quê? Porque eu estou apenas acessando uma informação que está externa ao meu programa. O mesmo acontece para Vector Graphics. Se eu vim aqui importar um Vector Graphic e linkar o mesmo Vector Graphic, quando eu mando eles para a área de trabalho, vejam que o que eu importei eu não posso modificar e o que eu importei eu posso modificar. Ok? Eu posso fazer alterações no que eu trago. Por quê? Porque eu possuo as informações. Aquele que eu linko, eu não tenho as informações, então não posso promover alterações. Mas então, quando eu uso importar e quando eu uso linkar? Bom, pessoal, para ser sincero com vocês, eu geralmente linko as informações que eu uso. Por quê? Porque eu não altero elas dentro do Substance Designer. E o que isso implica? Bom, quando você linka um mapa ou um Vector Graphics, o que acontece? Se você alterar fora do Substance Designer em outro programa, ele se atualiza automaticamente na hora que você abre o Substance Designer. Ok?
Por quê? Porque ele fica toda hora acessando aquela informação que está externa. Se você importar um mapa, importar um vector graphic e alterá-lo depois em outro programa específico para aquilo, por exemplo, você pega o seu bitmap e altera ele dentro do GIMP, ou você pega o seu Vector Graphics e altera ele dentro do Inkscape, que é um software gratuito para geração de Vector Graphics. O que acontece? Ele não atualiza. Você tem que reimportar aquela informação, reimportar aquela figura, reimportar aquele Vector Graphic. Então, eu prefiro sempre linkar. Só que tem um problema quando você linka arquivos. E vou mostrar para você. Bom, os meus arquivos estão linkados com o caminho que vai até a minha área de trabalho. Se eu remover eles da área de trabalho, tá vendo? Eu selecionei os dois e vou mandar aqui para uma outra pasta, por um outro local no meu computador. Olha só o que acontece. Eu tenho erros. O que aconteceu? Ó, veja aqui que a miniatura deles mudou. Por quê? Porque eu quebrei o meu caminho, eu quebrei o meu link, tá? O Substance Designer está tentando encontrar um arquivo com o nome naquele local, com aquele nome naquele local, e não está encontrando. Então, eu não posso mais utilizar aquela informação. Percebam que os meus arquivos que eram linkados, agora são o quê? São arquivos em branco. Eu não consigo mais acessar aquela informação, por quê? Porque eu não acho mais o caminho até aquela informação. Então, quando se usa links, tem que se tomar muito cuidado com a organização fora do Substance Designer dos seus arquivos, porque você pode perder esses links, né? Então tem que tomar cuidado, vai da questão de organização de cada um. Outra coisa que é relevante, quando você importa esses mapas e esses vector graphics dentro do Substance Designer, o tamanho do seu arquivo fica maior, porque você teve que trazer aquela informação para dentro do seu arquivo, para dentro da sua substância. Então, aí vai de cada um, né? Vai das suas necessidades. Então tem essas duas opções, tá? Tem mais uma opção aqui que é criar. Você pode criar tanto um bitmap quanto vector graphics. Aqui se você criar, por exemplo, um bitmap e você pôr o nome, sei lá, de bitmap aula 3. Ok. Perceba que ele criou um bitmap, tá? Ele não criou ali dentro, mas se você pode organizar, é só clicar e arrastar aqui. Ele já foi para lá, ó. Tá vendo? Vou deletar aqui essa pasta. Não preciso dela. E o que acontece com esse bitmap? Eu posso arrastar ele aqui e eu posso desenhar nele, tá? Ele tem algumas funcionalidades, tem alguns brushes aqui, ó, interessantes, ó. Aqui, por exemplo, estampa um parafuso aqui com uma porca. Vamos ver que tem uma pegada, uma folha. Então ele tem aqui. E você pode importar também brushes aqui para dentro. Se eu não me engano, ele tem o mesmo formato que os brushes do Photoshop, tá? Não tenho certeza. Tem que checar, caso vocês se interessem e tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato. Ou senão eu trago na próxima aula. Então eu posso desenhar aqui dentro. Ok? A mesma coisa é válida para o Vector Graphics, tá? Só que quanto mais arquivos desse tipo você cria, mais pesado fica a sua substância, maior ela fica, porque você traz muito mais informação. Ok? Outra possibilidade que tem dentro do Substance Designer é você linkar meshes 3D ou objetos 3D. Bom, eu tenho um objeto aqui 3D no meu desktop e eu vou linkar ele. Linkei, tá vendo? Tá aqui, ó, desktop. Foi linkado. Como que eu faço para visualizar o meu objeto 3D? Bom, para isso, você tem que
clicar e arrastar o seu objeto 3D dentro da 3D View, que ele automaticamente já substitui a sua primitiva que estava ali anteriormente, né? Sua 3D Mesh que estava ali anteriormente, que era o cubo, pela sua Mesh, ok? E as mesmas coisas que valem para o Bitmap e Vector Graphic, linkados valem para a Mesh também. Se você mudar o seu objeto 3D de local, ele vai se perder e você não vai conseguir mais acessar aquele link. Ok? Bom, pessoal, acho que por essa aula está bom. Nós nos encontramos na próxima aula. Espero que tenham gostado. Até mais.